Vamos em frente, galera. Olha só, como eu havia falado para vocês sobre esse teste de campo em espaço reduzido, ou teste de Cooper em espaço reduzido, né? Então, olha só, é um teste de 12 minutos adaptado para um espaço menor, para um espaço que a gente possa fazer em qualquer local. A ideia realmente foi essa, foi pegar o teste e tentar minimizar o erro. Por que que a gente quer minimizar o erro? Porque, primeiro, a gente pensa que um teste indireto ele já está usando uma equação, que é uma equação para tentar levar o resultado a nos remeter a uma medida direta. Uma medida como se eu estivesse fazendo uma análise com um analisador de gases, ou até com uma calorimetria direta, né? Mas o que que eu quero? Eu quero que o teste de Cooper me mostre o que seria o VO2 com um equipamento de mais de 100 mil reais como é esse, e eu estou fazendo isso na pista. Mas aí eu proponho a equação do teste Cooper baseado nas correções que eu fiz numa pista oficial de atletismo, onde eu tenho duas retas de 100 e duas curvas de 100 metros, onde eu tenho uma constante de corrida ali, né? Quando eu mudo esse espaço, imagina o erro que eu estou colocando aí. Se eu já estou com um teste que está derivando vindo de uma equação, né, para poder estimar esse valor que eu tenho de um VO2 máximo que eu encontraria num laboratório, através de um equipamento como esse, que é um analisador de gases, que faz toda a captação, respiração a respiração, ou unidades de tempo, 10 em 10 segundos, 15 em 15, ou 30 em 30 segundos, passando, né, descendo toda a troca respiratória por essa mangueira e chegando a uma análise, a um equipamento que tem sensores que analisam a composição do ar e analisam a quantidade de O2 e de CO2, e eu estou fazendo isso por uma equação propõe-se fazer isso e foi validada para isso através de um artigo. Nesse artigo específico do Cooper foi publicado em 1968 aqui na JAMA, e aí a gente tem esse artigo onde ele fez com atletas que eram das Forças Armadas Americanas, e lá ele fez esses caras correrem na pista de atletismo e levou também para o laboratório, e aí viu que os indivíduos que tinham melhor VO2 eram os que corriam mais na pista, e por isso houve esse grau de relacionamento e a possibilidade de você ter uma equação que propusesse isso, propusesse que você chegasse ao valor do laboratório. Agora a gente também não pode pegar o espaço que é da pista de atletismo e simplesmente mudar, porque as pessoas vão ter desempenhos diferentes, né? Então, o teste continua sendo percorrer a maior distância possível em pista de atletismo, né? Na melhor velocidade, na maior velocidade constante que você possa. Muito bem. Quando você muda isso, né, você vai manter a fórmula, ou você vai ter que fazer uma outra fórmula? Olha, a fórmula original do Cooper é essa: distância menos 504,9 e divide 44,7, para que você possa fazer numa pista oficial de atletismo. E aí, se você mudar isso, você muda toda a configuração do teste e você perde uma precisão enorme. E a gente entendeu isso e pegou dezenas de pessoas e colocou dezenas de pessoas, as mesmas pessoas, para fazer o teste no espaço reduzido. Que espaço era esse? Era um espaço que era 10 por 20 metros. Um retângulo de 10 por 20 metros. Aonde você pode fazer isso? Aonde você tiver um espaço que caiba esse retângulo de 10 por 20 metros. Pode ser num parque, pode ser num estacionamento da academia, pode ser num condomínio, pode ser num ginásio de esportes, pode ser numa quadra aberta, desde que você tenha 10 por 20. O que que você coloca? Faz uma marcação no chão, você marca de 5 em 5 metros, que pode ser com giz ou com cones, ou a marcação que você queira com fita de 5 em 5 metros, fazendo a mesma lógica que a gente tem lá da pista de atletismo, e você vai fazer 10 por 20 metros em qualquer local, porque uma pista de atletismo, tem muitos municípios que não tem uma pista de atletismo, né? Tem muitas capitais que só tem duas pistas de atletismo, ainda particulares, difícil acesso. Como é que você vai fazer um teste como esse?
Quando você muda isso e põe 10 para 20 metros, aí sim você tem uma possibilidade. Você pode fazer um campo de futebol, você pode fazer um campo de sintético, você tem várias possibilidades de estar fazendo isso, né? Então, isso ampliou a possibilidade. Só que o que aconteceu? Teve uma restrição. Todas as pessoas que fizeram o teste num espaço reduzido como esse correram menos do que elas correram na pista. As mesmas pessoas, quando eu botava para correr na pista e botava para correr aqui no retângulo, elas corriam menos no retângulo. Por que que elas corriam menos no retângulo? Claro, por causa dessa desaceleração aqui, ó. Por causa dessa desaceleração aqui nesse ângulo de 90 graus, onde elas vêm e correm, tem que desacelerar muito para poder fazer isso. Então, eu não poderia colocar a mesma distância, porque se esse sujeito corre aqui 1.800 metros, ele ia correr muito mais na pista. Então eu estou atribuindo um VO2 máximo para essa pessoa, para esse meu aluno, que é um VO2 máximo que seria muito maior. Ele só não está conseguindo maior desempenho porque por adequação ao espaço, porque o local não é o local original. E a gente vendo essa situação, o que é que a gente fez? A gente corrigiu isso, porque eu vi que quem corria mais aqui na quadra também corria mais lá na pista. Os melhores na pista tinham as melhores distâncias aqui, mas todas as pessoas, todas, homens e mulheres que fizeram o teste na quadra, fizeram maiores distâncias também lá na pista. Por quê? Pela curva de 100 metros que não proporcionava a desaceleração que proporcionava aqui. O que que a gente fez? A gente viu que os valores se correlacionavam, existia uma correlação alta entre os valores e conseguiu fazer uma equação para poder corrigir essa distância. Olha que legal. Aí a pergunta era a seguinte: para quem corria 1.800 metros na quadra, iria correr quanto na pista? Exatamente o que a gente fez aqui, ó, através dessa equação. Então eu tenho uma equação para homens que faz a DCR. O que é DCR? A distância corrigida. Então, o que que eu pego? Eu faço o teste no espaço reduzido, eu faço o teste no retângulo de 10 por 20 metros, pego essa distância, multiplico por 0,94 e somo com 409,87, eu teria a distância que o meu aluno correria lá na pista de atletismo. Muito bem. E o que que acontece agora? Também uma equação para as mulheres. As mulheres eu corrijo só com uma constante. Foi a equação através do software estatístico que a gente encontrou. Então a equação ficou mais simples, 160,28, que soma com a distância. Depois o que que eu faço? Eu pego a DCR, a distância corrigida, e aplico na fórmula original. Aí sim, aí eu corrigi essa distância. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender bem isso. Olha só, eu peguei uma mulher, uma aluna minha, de 34 anos, e ela correu 12 minutos na quadra, no espaço reduzido, no retângulo de 10 por 20 metros. Ela correu 2.000 metros. Quanto é que ela correria lá na pista? Que não teria essa desaceleração, que eu não teria essa desaceleração? Então a pergunta é: para quantos metros ela que correu 2.000 metros na quadra correria na pista? Vamos aplicar a fórmula? Legal, a fórmula diz assim, ó, some a distância com 160,28. Muito bem, ela correria lá na pista 160,28 metros a mais do que ela correu aqui. Então o que que a gente tem? A gente tem a distância corrigida. Tendo a distância corrigida, aplico na fórmula. Qual é o VO2 máximo agora da minha aluna? O VO2 máximo é distância corrigida, 2.160,28 menos 504,9 e divide 44,7. VO2 máximo, 37,03. Então a gente fez essa equação para que pudesse facilitar muito, para que a gente pudesse usar esse teste em qualquer local. Teste barato, não custa nada, custo zero. O que que eu faço com esse VO2? Muitas coisas. Faço o diagnóstico,
classifico o meu aluno, faço prescrição de treinamento, faço unidades de fracionamento em termos desse VO2. Quando a gente for falar de prescrição, a gente vai usar muito o VO2 máximo para montar os treinos cardio. Então, olha só, um exemplo de diagnóstico. O que eu vou fazer? Eu estou numa condição considerada boa, porque ela tem 34 anos, com VO2 de 37,03. Falei para vocês que todas as aulas eu vou estar falando um pouquinho sobre essa relação idade, VO2 e os níveis. Não usem essa terminologia fraco, regular, muito fraco, né? Aqui eu estou trazendo até uma outra classificação, mas excelente. Usem níveis, né? Você pode usar aqui, ó, nível 5, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Então, o que que você está hoje? Está classificado no nível, ela está classificada no nível 2. O que que a gente vai buscar? Classificá-la no nível 1 e assim sucessivamente para que a gente possa fazer essa classificação dos nossos alunos, cuidando muito com esse fator motivacional, mantendo o aluno sempre próximo da gente, sempre motivado. Os testes servem para isso, para a gente avaliar, para a gente mostrar como é que eles estão, para que a gente possa mostrar as métricas e principalmente para que você possa mostrar para o seu aluno a evolução, o quanto ele está evoluindo, o quanto ele está melhorando e o quanto o teu treinamento realmente está fazendo efeito sobre as variáveis cardiorrespiratórias dele, nesse caso aqui. Legal? Já voltamos aí, vamos para mais algumas avaliações e mais uma prática de utilização desses dados aí. Valeu? Até daqui a pouco.